Visto de Fora. Sejam bem-vindos a mais um Visto de Fora. Olá, Begonha. Olá, Olivier. Como estão? Boa noite. Boa noite. Bem, boa noite. Vamos começar com uma cena digna de Monty Python. O presidente francês Emmanuel Macron, à chegada ao Vietnã, levou aquilo a que podemos adjetivar de tabefe, assim uma espécie de tabefe, alegadamente da sua mulher. No momento em que se abre a porta do avião, rapidamente Macron disfarça, acenando e sorrindo, mas foi de facto o Olivier. Eu começo por ti porque é o presidente francês. É uma cena muito caricata. Como é que tu viste este episódio? Bem, eu vou concordar plenamente com o Emmanuel Macron. As pessoas andam loucas, malucas, já sabia disto. Eu não sei, porque claro que sei que na retórica de Vladimir Putin e da Rússia neste momento, isto para eles é uma prenda de Deus, não é? O que aconteceu. Mas é de loucura, são pessoas completamente loucas. Fala-me lembrar a alegada tomada de cocaína, não é? De Macron com o chanceler alemão. Vivemos num mundo de loucura em que qualquer situação, enquanto existem guerras à volta disso, passa-se demasiado tempo numa coisa que acontece para mim diariamente, ser batido. Acontece diariamente? Não, mas a brincar, sim, claramente. A brincar claramente, e acho até uma vergonha. Mas isto é a ingerência e com coligação também com alguma extrema-direita que adora este tipo de história para mostrar que afinal Macron ele é fraco e tudo isso. Por isso, para mim, é uma tanga absoluta. Mas vai-me permitir, já sabem que eu adoro ver este tipo de coisas e analisar, não é? Mas sí que a cara do Macron é muito significativo, como ele ficou surpreendido quando se abriu a porta e viu que todos os fotógrafos e todas as câmaras estavam a olhar, e como ele num instante mudou totalmente, se compôs o que são os políticos, não é? E algo aconteceu, foi uma zanga, foi o que for, num casal, mas não é, enfim, parece que a mão da mulher estava a tocar na cara dele, não é? Algo aconteceu, então é normal que comentemos. A má sorte para eles foi que se abriu a porta e estava a Brigitte a dar na cara. Sim, então, é um momento a relatar, mas não terá significado político como alguns. Mas que em qualquer casal pode haver problemas. Claro, não se pode chegar às mãos. Atenção. Mas quem disse que ela bateu no marido? Não estou a entender. Pronto, algo na cara. Na cara? Pode ter sido uma brincadeira. Pode ter sido apenas uma brincadeira. Uau. E então a brincar, tu não podes brincar com o marido? A mim já acontece. Mas a brincar, o Macron não tinha cara de estar a brincar. Não, ele está a brincar porque ele não queria ser apanhado a brincadeira frente a uma câmara. Pois por isso, aí está o comentário. Eu também não gostava de ser apanhado, e não sou Macron, ser apanhado de uma câmara se a minha namorada me fizesse o mesmo, ou eu fizesse o mesmo a minha namorada. Claro, mas ele é o Macron. Mas é por isso que eu estou a dizer. Eu também não gostava. Mas ela, não há nenhuma prova que ela bateu nele, não é? Zero. Agora, assim, se um casal hoje em dia não podemos tocar o outro na brincadeira, não estou a entender. Mas isso parecia uma mão bastante forte. Depois da descida não deram o braço. Não deram. Aquilo, estavam mesmo chateados. Sim, parece. Que tudo se resolva. Se é o caso, foi de facto uma chatice entre Macron e a sua mulher, que tudo se resolva. Isso é. Vamos, por isso, avançar para os temas que dominaram a atualidade europeia. Euronet Plus. Vladimir Putin está louco. A frase não é minha, já muitos o terão dito de facto, mas talvez ninguém esperava ouvir isto da boca de Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos diz estar muito desconfortável com as atitudes de Putin relativamente à Ucrânia. O que é que este azedar de relacionamento, ou aparente azedar de relacionamento entre Washington e Moscovo, o que é que isto pode dizer sobre o futuro do conflito na Ucrânia, Begonha? Pois é surreal. É surreal. Temos aqui o Trump que tinha dito todo chulesco, como dizemos em espanhol, toda uma chuleria. Não, num dia resolvo isto da Ucrânia. Eu acho que é melhor traduzir isso. E depois, com muita ele para frente, não é? Tipo, eu estou aqui, posso resolver. Quando tinha dito, não é? Tinha anunciado, se for presidente dos Estados Unidos, num dia tudo isto se soluciona. Pois não. E ele tentou e falou com o Putin, e no outro dia ainda falamos neste programa 2 horas a falar ao telefone. E depois disse, é louco, está louco. Claro, mas porque ele xa non sabe que máis facer. Ele está a ver que resolver este problema é moito difícil. Por tanto, o Trump tamén é un louco, non é? O Trump tamén é un louco. Ele muda de ideas e de opinión
conforme o vento, non é? E conforme teñamos vento do norte, do sul, ou sei lá, non é? Mas é normal que ele fique desesperado ao máis puro estilo Trump, surreal. Olivier, Trump levou aqui um banho de realidade, perceber que não é fácil lidar com Vladimir Putin. Não, o que fez-me sorrir é que quando Trump diz Putin é louco, a sério, Trump, a sério. E depois, o que eu gostei mais, que é terrível dizer isto, hein? Porque estamos a sorrir para uma coisa ultra grave. Ele diz, esta frase para mim ela vai ficar, Putin mata pessoas. Sim. Ou seja, Donald Trump apercebe-se agora de uma realidade que toda a gente já viu. Putin nunca mudou. Só o Trump é que não estava a ver, não é? Agora, o que é que o meu receio, é o meu palpite desde há muito tempo, é que o Trump vai abandonar a Ucrânia. E a jogada, o Trump, de uma certa forma, o que é que eu achei interessante, quando ele diz Putin é louco, o que é que eu gostei mais na interpretação do que é que ele diz, é que ele logo a seguir. Ele diz, e Zelensky, a forma como fala não ajuda o povo dele. E achei muito mais interessante, que é do tipo, o Putin é louco, e o outro, o Zelensky, porque sabemos que ele odeia a Zelensky, e o Zelensky também não ajuda, que é para um dia dar a prenda que o Putin está à espera de há muito tempo, que é largar a Ucrânia. Porque Putin está a ganhar tempo para que isto aconteça. Então não para colocar a Ucrânia nas mãos da Europa. Porque estamos em mãos de dois loucos, porque realmente eles dois são loucos. São pessoas com carácter, com um feitio totalmente desequilibrado, e no caso do Trump eu acho que ainda máis, porque o Putin, como antigo espía e como membro de todas as forzas segredas ou secretas da Rússia, ele ten un controle sobre ele propio então maior. Não acreditam no sucesso de uma eventual reunião a três, como pede Eu Zelensky? acho que cada vez é máis difícil. Agora estáse a falar, como ben saben os nosos ouvintes, desa a Rusia propus, non é, esa reunión para E também semana. Zelensky. Sí, mas a Rusia avanzou, non é, neste caso, que non tiña avanzado con a reunión anterior na Turquía. Mas a ver que acontece de ser agora con todo isto. Estamos moito xa estamos desconfiados, non estamos tan esperanzados, porque, como dixo Olivier, o Trump todo aponta que está a ficar xa nervoso, cansado, aflito xa destas, porque ele quer todo rápido, solucionar todo E rápido. pode abandonar mesmo a Ucrânia. E então está a ver os custos, está a ver os beneficios que non chegan tan cedo como ele quería, porque ele quería beneficios tamén económicos, como o tema dos minerais, estes acordos, porque aquí sempre há procura de beneficios, e então con esta guerra, e por iso a solução está cada vez, para mim, máis difícil. Olivier, para terminar. É óbvio que sabemos qual é a jogada de Putin. Quando o Zelensky pede uma reunião a três, a Rússia recusa. A três, Putin, Trump, Zelensky. A Rússia recusa. E para mim é mais do que óbvia, mas agora já é claro, não é? Que a Rússia não quer uma solução com Zelensky. Além disso, eles não fazem nenhuma concessão. Vamos ver se não fazem uma grande ofensiva terrestre, e sabemos o que é que eles querem. A grande mentira de Putin, sabemos que ele quer a Ucrânia toda. Ele não quer apenas o Donbass ou outras regiões. Sim. E, portanto, ele não vai negociar, ou se vai negociar, ele vai negociar com nenhuma concessão, ou seja, não é uma negociação. E, entretanto, e por enquanto, temos a Alemanha, non é? A reunião tamén de ontem do Zelensky con o chanceller alemán, temos a promesa da Alemanha, non é? Tamén para o tema do armamento, non é? Dar armamento a Ucrânia. E neste caso, o que para mí o problema e o que máis me preocupa é que nós, como europeos, e así debe ser, porque Europa, Ucrânia é Europa, estámonos a involucrar cada vez máis con temas de armas e então, nos temas de combate, e isto é un problema porque os Estados Unidos cada vez máis lonxe e nós cada vez máis involucrados, non é? Con o tema do armamento. E a Europa terá que se entender. E há aqui
aqui um dado para este fim de semana, são as presidenciais polacas, Sim. Polónia que faz fronteira com a Ucrânia. De um lado, o candidato que representa os ultraconservadores e nacionalistas, eu vou tentar dizer bem o nome, Karol Nawrocki. Do outro, apoiantes do autarca de Varsóvia, Rafał Trzaskowski, que é o liberal, concorre pelo partido do primeiro-ministro Donald Tusk. O resultado destas eleições, Olivier, pode também ditar de alguma forma o futuro da forma como a Europa olha para a Ucrânia e o conflito na Ucrânia? É uma eleição super importante. Quem diria há 5 anos, uma eleição presidencial na Polónia ter um peso sobre a União Europeia, não é? Claro que não é porque se ganhar o candidato nacionalista, não é por causa disso que a Europa vai deixar de existir, a União Europeia deixar de existir, que a Polónia deixar de existir, como é evidente, não é? Sim. Agora a questão é o peso que ganhou a Polónia. É que a Polónia, de facto, tem um peso cada vez melhor na Europa. Além de ser uma economia que está a crescer bastante, é o facto de ter a ver com a proximidade com a Ucrânia, não é? E com, eu diria, uma posição cada vez mais pró-europeia, sobretudo desde a chegada ao poder de Donald Tusk. E, de facto, por causa disso, há uma importância, apesar do candidato nacionalista, na minha opinião, não ser pró-russo, há uma certa aversão na Polónia acerca da Rússia, de forma global, mas, no entanto, seria, na minha opinião, um passo atrás, dado se ele ganha. Begonha, como é que antecipas sí, as presidenciais? Concordo, claro, non estamos dentro da situación, mas desde fora, neste visto de fora, pois con certa preocupación esperemos que non gañe este candidato prorruso, porque para este equilibrio de forzas e precisamente pela proximidade da Ucrania con a Polonia, no é? E o papel que a Polonia ate para receber tamén a ucranianos en todo este tempo está a xogar e ten xogado nesta guerra, neste conflito na Ucrania, todo que sexa máis países prorrusos ou a favor da Rusia e a favor do Putin desequilibran todo o noso xogo de naipes europeo, non é? Na Unión Europea. Por tanto, vamos torcer para que não ganhe Muito o bem. candidato prorrusso. Muito rapidamente, mudando de assunto, eu sei que queres falar rapidamente deste assunto, Begonha. Sabemos com informações inicialmente difundidas pelo Jornal Político que o basco, catalão e galego não deverão ser consideradas línguas oficiais da União Europeia. Sim. Era uma promessa de Pedro Sánchez. Exatamente. Rapidamente a tua Era unha análise. promesa a Puigdemont e aos nacionalistas para Sí. o apoio que lle están a dar desde há varios anos, non é? No Congreso, no Parlamento Español, para poder continuar a gobernar, porque o Pedro Sánchez ten poquísimos deputados. É um grande revés para Pedro Sánchez. Claro, isso. é un grande revés e claro, eu tamén percebo que os como saben, eu teño unha costela Sí. galega, non é? Sí. E eu falo galego, non é? E escrevo galego e para min as linguas oficiais ou cooficiais españolas son moito importantes, sempre defendín esa diversidade. Outra coisa, e heteroxeneidade, outra coisa é que a nivel europeo, pensen unha coisa, que a nivel europeo temos inúmeras linguas cooficiais, non é? E Exato. entón eu acho que há determinados países que están a por moitos problemas precisamente a que entre ou se consideren o vasco, o galego e o catalán como oficiais da Unión Europea, precisamente porque rapidamente haberá outras linguas menores, entre aspas, Para non terem problemas determinados. internos, non é? Claro, porque van ter entón de introducir moitos máis. Entón, aínda este paso, esta esperanza, este pedido por parte Sí. do Puigdemont a Pedro Sánchez aínda vai demorar porque há países que aínda non o teñen tan Claro. claro e tende a haber Faz- teñen de concordar todos, non é? E tende a haber unha grandísima maioría para que isto avance. Faz sentido, Olivier, haver línguas que não são a principal língua dos países da União Europeia como línguas oficiais da União? Não, para mim não faz sentido nenhum, mas foi a jogada do governo espanhol. Exatamente. Muito bem, está feita a análise sobre este tema. Vamos avançar para os assuntos nacionais. Euronet Plus. Milano, Zagreb. Bruxelas, Sofia, Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. Um estudo do ISCTE mostra que uma larga maioria dos portugueses quer um novo referendo à regionalização. Olivier, visto de fora, faz sentido debater novamente a regionalização num país como Portugal? E qual é a experiência administrativa, no teu caso, em França? Ser o mais rápido possível. Basicamente, a experiência em França ela é globalmente positiva.
existe uma regionalização em França desde há bastante tempo, desde os anos 80, por assim dizer, cada vez maior, com peso importante das regiões, mas cuidado das regiões em França, ao contrário da Espanha, por exemplo, depois de falar disto, não tem um poder legislativo, nunca. Certo. Portanto, por exemplo, as regiões em França tratam do quê? Dos transportes, tratam das escolas, por exemplo, dos liceus, e basicamente é positivo. No entanto, continua a haver algo que é terrível em França, e agora faz a transição para Portugal, que é continua a haver uma centralização nos factos, por exemplo, no nível da cultura. Não há um museu que tu possas dizer da França, um museu incrível, que toda a gente sabe de cor, que fica fora de Paris. E o que, voltando a Portugal, eu acho que é escandaloso. Eu sempre achei isto triste, mais do que escandaloso, mas triste, muito triste, a ver toda a centralização a partir de Lisboa. Então achas que faz sentido, de facto, debater a regionalização em Portugal? Mas para mim faz completamente sentido para absolutamente combater a centralização, e depois porque há terras, às vezes, que têm uma própria especificidade. E a partir de Lisboa, como é que tu podes saber em Lisboa tudo o que é que se passa na região do Porto? Mas não falo da região do Porto, estou a falar até de regiões menos povoadas. E às vezes é uma riqueza isto. É uma riqueza. As pessoas, os governantes mais próximos dos cidadãos. Agora, claro que levanta uma série de problemas, não é? Não é o ouro garantido. Mas é sim, para mim, uma pequena solução à centralização. Begonha, Faz concordas? todo sentido. Em Faz Portugal? todo sentido este debate, un referendo, porque há moito tempo que se está a falar en Portugal. Como ben saben, ao longo dos últimos 3 anos, fui a directora de comunicación da Eurorrexião Galiza Norte de Portugal. E entón, eu coñezo moito ben o norte de Portugal e coñezo, eu acho que bastante ben Portugal. E Portugal, como tantas veces eu dis neste programa e nestes microfones da Renascença, Portugal non é só Lisboa. O só Lisboa e o Porto. Ok, Portugal é moito máis e non pode estar todo virado para Lisboa. É dizer, desde un momento que até para, estou a falar da propia Eurorrexião, Galiza Norte de Portugal, para moitas coisas tens de vir a Lisboa precisamente para reuniões e para solucionar. E ten todo sentido a regionalização. Mas olhas para Portugal com um modelo tipo quase o espanhol ou claro, em Espanha algo tem meio termo? Claro, neste caso en Portugal se callar porque é moito custoso, porque o problema da descentralización ou regionalización é que é custoso, non é? Porque no caso de España nós temos desde 78 con a Constitución de 78 a criação das comunidades autónomas, non é? 17 comunidades autónomas que se di cedo e 2 cidades autónomas. Esos son 19 en total, que son como pequenos gobernos, porque nós somos federais, prácticamente federais, e temos, a diferenza da França, nós temos as comunidades autónomas teñen competencias en materia de cultura, en materia de educação, en materia de saúde pública. Legislação local. Exatamente. E para Portugal seria para ti necessário algum Eu acho que diferente? sí que é necessário, porque, por exemplo, o que máis coñezo eu é a CCDR Norte, non é? E o Antonio Cuña é un dos nosos ouvintes, o presidente da CCDR Norte, posso dizer cá. Eu sei que unha das batallas dele tamén, non é? Tentar precisamente máis autonomía do norte e do resto das rexións de Portugal, porque como eu digo, ten todo sentido, faz toda a lógica, porque até os presidentes das entidades regionais agora teñen máis competencias do que tiñan, é verdade, mas eles pedem ainda mais. Ainda não é suficiente. Ainda não é suficiente. Super rapidamente dizer que há uma grande diferença para mim entre a Espanha, a França e Portugal. Na Espanha, a Espanha e a França eram mais parecidas neste aspecto, muito mais do que Portugal, que existe em Espanha, então nem se fala. Em Espanha, a identidade cultural de uma região ela é fortíssima. Exemplo da Galícia. Em França é menos, mas também é. Portanto, tu és da região da Bretanha, uma pessoa é da região da Bretanha. Em Portugal, nem tanto. Não estou a dizer que é. Concordo não, desculpa, não. Eu nunca ouvi alguém dizer sou da beira litoral. Quer dizer, da beira não, mas do norte e do Minho, aqui vamos ver. Vamos falar com os nossos ouvintes. Não, mas não é essa questão. Desculpa, Begonha, eu estava a falar, desculpa lá. Estou a rever as regiões, 8 regiões, entre o Douro e Minho, Trás-os-Montes e Alto Douro. Eu nunca ouvi, peço desculpa, eu nunca ouvi alguém em Portugal dizer eu sou de Trás-os-Montes e Alto Douro. Não, eu sou transmontano. Ok, estou a dizer
que é e quanto a esta identidade forte, há uma região. Em Portugal não estou a dizer que não há. Estou a te dizer que é muito mais complexo, não é, do que a Espanha e França, onde há um poder, aliás, a partido independentista, até na Bretanha, que sejam pequeninos. Há em Espanha e em França uma identidade regional fortíssima que eu sinto muito menos forte. Mas eu em Portugal há determinadas zonas que vexo esa identidade regional. Na zona, e os nosos ouvintes saben, e os que están nesas zonas, a zona miñota, por exemplo. Os miñotos teñen ese sentimento profundo. Os ribatexanos, por exemplo, os alentexanos, os madeirenses, os açorianos, e depois tras os montes, e non digamos a Miranda do Douro e toda esa zona, precisamente o que eu adoro as zonas raianas, e realmente a identidade, só que non se fala diso, mas tú cando vas a esas zonas, ves que as persoas teñen esa identidade regional. Eu claro nunca que disse o sim. contrário, eu digo que a divisão que foi feita em 98 não se identifica, eu peço desculpa. Isso 98 pode Éramos ser. grandes, éramos Extremadura e grandes. Isso é outra Ribatejo coisa. na mesma Apontados. região. Nisso concordamos, se calhar esa divisão, mas as persoas sinten que pertencen a uma região, que é uma região com uma identidade cultural e de tradições muito próprias. Está excelente este debate, fica aqui, eu ficava aqui a ouvir-vos durante muito mais tempo, mas de facto não temos tempo para mais. Fica aqui o compromisso de que falaremos da regionalização noutras edições deste programa. Eu peço agora só uma frase, o que é que eu vou perguntar? A partir de hoje, Gouveia e Melo é formalmente candidato a Belém. Numa frase, o que é que esperam de Gouveia e Melo candidato? Olivier. Numa frase, ponto de interrogação desde que o André Ventura disse que é capaz de apoiar esta candidatura. Ou seja, o que é que o Gouveia e Melo vai dizer do conteúdo e ele ou não vai ser o candidato apoiado pela extrema-direita. Porque, de facto, o facto de André Ventura, se ele, André Ventura, apoia Gouveia e Melo, pode ser uma prenda para Gouveia e Melo ou uma prenda envenenada, e por isso vai ser super interessante para mim hoje saber, os próximos dias, saber qual é realmente o que ele tem na barriga, por assim dizer. Exatamente. Qual é que vai ser o conteúdo? Que o que ele nos ten a dizer, porque te agora non dis nada. Nós sabemos que o embrullo é fantástico, porque lo fez moito ben na pandemia, e as persoas que traballaran con ele na base naval, na armada, todas as persoas falan moito ben dele. Mas que é o que ele vai ofrecer como presidente da República no seu programa e neste momento e nesta altura tan difícil? Qual é o conteúdo? Fica esse ponto de interrogação. Vamos avançar para o índice de Tugalidade. Índice de Tugalidade. Por que razão há palavras anasaladas em português? E, Olivier, estou a falar de palavras como amanhã. É muito bom. Das que gusta tanto a nosso Porquê Olivier. que... Campanha. Por que razão é que no português há palavras assim e depois obrigam graficamente à utilização do til? Foi uma grande pergunta. E talvez, para mim, é uma das melhores perguntas de sempre. É a evolução da língua, porque, por exemplo, em espanhol, Sim, mas no galego também existe mañá, por exemplo, mas sim o til, é dizer com outro tipo de til, não é? O tradicional, mas, por exemplo, em espanhol é mañana, ok? Então é uma maneira de juntar precisamente dessa evolução da língua. Muito bem, deixa-me bater palmas, porque é justamente essa a explicação em português. Estas palavras são anasaladas porque é combinação de vogais com consoantes nasais, como M ou N, ou seja, em espanhol ficou manhana, em Portugal ficou, Olivier, podes dizer? A campanha. E em galego, mañá. Exatamente. Na verdade, não é nada disso. A história era uma pessoa constipada. Chega a que boa tarde, estive na campanha, e o outro, a campanha. Assim, a campanha. Fica aqui a explicação para o tipo de palavras que o Olivier mais gosta na língua Espanha portuguesa. França 0. Muito bem. Vamos avançar para o positivo negativo da semana, Begonha. Olha, o negativo, eu vivim hoxe para vir até cá. O tránsito infernal de Lisboa. Mas non é só
Eu, de feito, tiña máis negativos, mas é que o que vivín hoxe é que eu fiquei, entón percebo perfeitamente e sou solidaria con o noso Olivier, o que ele vive tantas veces cando ven da marxe en Sula de Lisboa. Eu o vivín na entrada das Amoreiras para apañar a autoestrada, que non había maneira de avanzar e ficábamos aí presos, o que debe ser todos os días as persoas que teñen de cruzar a ponte 25 de abril e na zona do Porto, precisamente tamén para ceder a zona de campaña, a zona do estadio, onde están identificadas as zonas de máis tránsito. Sí. Entón, este tránsito infernal das nosas cidades que non sabemos cual é a mellor hora, a pior, que cando non contamos co iso, non é? E depois sí que teño de falar doutra coisa que para mí é moito triste, do pior, son esas 7 persoas, eses 7 inmigrantes que morreran, mesmo cando estaban a chegar a illa, o cais, na illa de Hierro, en Canarias, nas Canarias, nunha patera, nun barco destes frases, cheio de centos de migrantes, estaban mesmo no porto e caiu mesmo o barco. Iso para min foi... É um drama sem fim. É um drama que eu fiquei com essa imagem, estava a almoçar ontem e disse, meu Deus, isto é um drama sem terrível. fim. O teu negativo, Olivier? Eu, disse há 3, 4 meses que há uma pessoa no mundo, cada vez que abre a boca, deve ser a única pessoa que sempre discordo, que é Elon Musk. Finalmente encontrei uma pessoa em Portugal da qual eu discordo sempre, mas é que é sempre. Para mim vai ser o futuro guru da extrema-direita portuguesa, é Miguel Milhão, patrão da Prozis. Para mim, cada vez que ele fala, é engraçado. Sobre qualquer tema, discordo de tudo. Mas de tudo, B, pode ser, sei lá, alterações climáticas, sobre a rua, sobre tudo. E o que mais me incomoda nele, vou lhe dizer o que mais me incomoda, é, para já dizer que sou capitalista e assumido. Portanto, para não dizer que eu não gosto dos patrões, não tenho nada, sou capitalista. Mas, além disso, o que eu não gosto nada nas opiniões dele é que ele considera que é o sucesso empresarial que faz o coração da sociedade. Uau! Que faça quase que é o centro, o coração da nossa vida. E discordo completamente de A a Z sobre toda a filosofia que ele tem no seu canal YouTube, por exemplo. Positivo da semana. Vamos aos Pois o positivo é que ás veces as mulleres, cando nos xuntamos, podemos facer moitas coisas ben feitas a nivel profesional. Non falo só de falar de vestidos, de falar de coisas da familia, non. Falo a nivel, exactamente, que temos de vencer ese estereotipo, mas a nivel profesional. E a rede de mulleres profesionais españolas en Lisboa, que eu presido, que estamos a crecer e que estamos a demostrar tamén a sociedade portuguesa, porque xa temos socias asociadas que son portuguesas, latinoamericanas, ibéricas, tamén somos grande parte, que podemos facer moitas coisas en rede a nivel profesional. E entón, iso para min é unha alegría ver que cando nos xuntamos, mas iso acontece con todo na vida, cando nos xuntamos e traballamos en equipa, somos moito máis fortes. E iso é importante. E digo tamén ás nosas ouvintes, mulleres, que é moito importante as mulleres nos asociar e pertencer a grupos determinados que nos poden axudar a crecer non só pessoalmente, tamén profissionalmente. Muito bem, vamos ao teu positivo, Olivier. Não sei se é positivo ou negativo, mas é mais positivo porque faz-me rir. É uma curiosidade, uma hábito que há em Portugal que acho completamente surreal, que é quando tu estás numa esplanada de café ou não só, é ver a quantidade das pessoas que estão atentas aos movimentos dos carros. Exemplo, então carro vai bater, não é? E pessoas que estão na esplanada, não é? Dizem, ai, vai bater, já está, vai bater. E eles vão acompanhar o movimento, não é? E depois, o que está extraordinário ainda, quando o carro vai estacionar perto de uma esplanada, as pessoas estão lá a comentar o movimento. Vai dar, não vai dar, vai dar, não vai dar, vai dar, não vai dar. Mas tu, quando estás numa esplanada, não estás a beber uma Imperial tranquilamente, estás a ver o que estão a eu não, mas eu não, mas as pessoas em Portugal estão super atentas ao movimento mas dos o teu carros. positivo então é... Mas porque todas vão de carros. Mas o que é interessante, estão mais atentas ao movimento dos carros que ao
movimento das pessoas. Isto é que é engraçado. E por isso que às vezes rimo, porque eles sabem perfeitamente. E quando batem, de repente levantam, são a 4. Porque o carro é o rei. Sim, O sim. problema é que o carro é o rei. Em qualquer cidade sim, europeia, nós vamos a todo lado de transporte público, porque funcionam bem, carro aqui faz vamos parte de da Bolt, de cultura. Uber. Aqui o problema é que tens de ir a todo lado muitas vezes de carro porque não tens outra hipótese e então é a confusão total e se estaciona de qualquer maneira. A vantagem, Sérgio e Begonha, é que, por exemplo, quando às vezes não estou bem estacionado no meu bairro, não é? Como as pessoas estão todas secadas com os carros, posso-vos garantir que depois ligam-me 3 vezes. Estou a falar sério, genial, isto é ótimo. É dizer, Tem um estás a beber Olivier, uma estás mal Imperial? estacionado. Há que ter Olivier, alguma não, coisa venha a para polícia. falar. Não, Olivier, estás mal estacionado. Olivier, deixaste os piscos. Eles Estás a têm ver? tudo é extraordinário. Cada carro é para ter olhos. Os piscos têm olhos. Porque, Encontraste porque o o lado bom que positivo tem da Lisboa e Almada e todo isto é que precisamente são cidades pequenas e são cidades onde grande parte das pessoas nos conhecemos. Então isso também ajuda, não? Muito bem. Chegamos ao fim de mais um Visto de Fora. Obrigado, Olivier. Obrigado, Begonha. Até para a semana. Um Até grande para a abraço. semana. Boa noite. Um abraço. Visto de Fora.